Olá! Vamos começar com uma pergunta que, olha, é daquelas bem grandes, né? Como é que a gente, seres finitos, limitados, poderia sequer começar a conhecer um Deus infinito? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso, explorando como a teologia reformada responde a essa que é uma das questões mais fundamentais de todas. Então, vamos direto ao ponto. De um lado, estamos nós aqui, limitados no tempo, no espaço. Do outro, um Deus que é, por definição, eterno e infinito. Parece um abismo intransponível, não é? Como é que se constrói uma ponte entre esses dois pontos? A resposta para essa pergunta é o que vai guiar toda a nossa conversa. E a primeira peça desse quebra-cabeça, segundo essa linha de pensamento, é um princípio absoluto. Deus não é apenas algo ou alguém a ser conhecido. Ele é a própria fonte de todo conhecimento. Qualquer busca pela verdade, seja na fé ou na ciência, tem que de alguma forma partir dele. E aqui a gente entra numa distinção que é super importante. Pensa assim, a teologia arquetípica é o conhecimento total, perfeito, que só Deus tem sobre si mesmo. É o original, digamos. O que está ao nosso alcance é a teologia ectípica, que é como uma cópia, um reflexo desse original. É um conhecimento verdadeiro, real, mas é sempre uma fração daquilo que o próprio Deus decide nos mostrar. E a consequência disso é bem forte. Se Deus é a fonte de toda a verdade, então, no fim das contas, não pode existir uma contradição real entre a fé verdadeira e a ciência genuína. Se parece que elas estão batendo de frente, a lógica aqui diz que ou a nossa interpretação da fé está equivocada, ou a ciência partiu de um pressuposto errado. A fonte é uma só. Beleza. Se Deus é a fonte de tudo, a pergunta é: como é que ele se revela para a gente? Bom, a primeira maneira é através do que está ao nosso redor, o universo, a natureza, a própria vida. É o que se chama de revelação geral. Calvino usa essa metáfora do espelho, que é fantástica. Pensa só, um espelho reflete uma imagem que é real, mas não é a coisa em si, né? Da mesma forma, a criação reflete os atributos do Criador. O poder, a sabedoria, a beleza, tudo isso aponta para algo muito além do que a gente vê. Só que esse espelho tem os seus limites, claro. Ele mostra o suficiente para que ninguém possa dizer que não tinha a menor ideia da existência de um Criador. Mas, ao mesmo tempo, a imagem que ele reflete fica meio distorcida, sabe? O pecado humano nessa visão age como uma névoa que embaça nosso entendimento. O espelho aponta na direção certa, mas não entrega um mapa completo de como chegar lá. E é justamente por isso que entra a segunda forma de revelação, que é considerada muito mais direta e clara: a Escritura, a chamada revelação especial. Se a criação é o espelho, a Bíblia seria tipo os óculos, a lente de grau que a gente precisa para corrigir a nossa visão embaçada e enxergar com clareza. O raciocínio aqui segue uma lógica bem direta. Primeiro, o pecado bagunçou a nossa capacidade de interpretar o que a gente vê na natureza. Por causa disso, essa revelação geral se tornou insuficiente para a salvação. Então, uma palavra mais explícita, mais clara e corretiva se tornou necessária para guiar as pessoas de volta a um conhecimento verdadeiro de Deus. Nessa perspectiva da teologia reformada, a Bíblia não é só um livro sobre Deus. Ela é vista como registro inspirado por Deus e sem erros da sua própria palavra. Ela se torna, então, a autoridade final, limpando o nosso conhecimento das distorções e superstições que a gente mesmo cria. Ok, a gente já viu o que Deus revelou. Mas a pergunta agora é: como uma pessoa consegue de fato aceitar e entender essa revelação? A resposta, dentro dessa visão, não está só na nossa capacidade de raciocinar, mas em algo chamado fé. E aqui tem um ponto que, olha, é muito importante. A fé, nesse contexto, não é vista como um salto cego no escuro, algo irracional. A palavra usada é supra-racional, ou seja, ela vai além dos limites da nossa razão, mas não vai contra ela. É como se fosse uma capacidade, um sentido a mais que o próprio Deus dá para que seja possível perceber e confiar na verdade que ele revelou. O próprio Calvino bate muito nessa tecla. A fé para ele não tem nada a ver com ignorância. Pelo contrário, ela é construída sobre o conhecimento. É uma confiança que nasce a partir do momento em que se ouve o que Deus revelou sobre quem ele é e o que ele quer, lá nas Escrituras. E para fechar esse raciocínio, de onde é que vem essa fé, então? Nessa perspectiva, até mesmo a capacidade de crer não começa com a pessoa. É entendida como um presente,
um dom da graça de Deus que o Espírito Santo realiza quando a palavra é anunciada. Ou seja, é uma ação que Deus inicia e completa. E tudo isso nos leva para uma conclusão que é, na verdade, um paradoxo bem interessante e profundo sobre o que significa conhecer um Deus que é infinito. Por um lado, como esse conhecimento é baseado naquilo que o próprio Deus revelou, ele é considerado verdadeiro, confiável. Não é uma invenção, uma especulação humana. É real. Mas, ao mesmo tempo, e aqui vem o outro lado da moeda, a nossa condição finita impõe um limite claro. O finito simplesmente não consegue conter, não consegue esgotar o infinito. Então, nosso conhecimento, ainda que seja verdadeiro, jamais será completo. Sempre vai existir uma profundidade em Deus, muito além da nossa capacidade de compreensão. Então, o que a gente tira disso tudo na prática? Esse jeito de entender o conhecimento de Deus leva a 3 coisas. Primeiro, humildade, porque a gente reconhece que nosso saber é limitado. Segundo, alegria, porque aquilo que a gente sabe é verdadeiro e nos foi dado de graça. E por fim, adoração, que se torna a única resposta natural e lógica diante da grandeza de um Deus que se revela a nós. E, para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Se o que conhecemos é verdade, mas nunca é a verdade inteira, como é que isso deveria moldar a nossa postura na vida, na nossa busca contínua por entendimento? Talvez a resposta seja uma jornada de aprendizado constante. Uma jornada marcada tanto pela confiança naquilo que já foi revelado, quanto por uma profunda humildade diante do imenso mistério que ainda existe.